com Albert Einstein. Albert Einstein, esse livro reúne relatos, discursos, de 1934 até a década de 50, mais ou menos, antes um pouco da morte. O Einstein tem um zelo pela liberdade. Ele diz lá: por liberdade entendo condições sociais de tal qualidade que a expressão de opiniões e afirmações sobre assuntos gerais ou particulares do conhecimento não acarretem perigos ou graves desvantagens para quem as faz. Então, beleza, se a gente tem um ambiente seguro, um ambiente pacífico para exercer a criatividade, para o Einstein é um valor a liberdade, né? Mais para frente, no mesmo discurso, ele fala sobre as escolas, não tão bem, mas as escolas podem prejudicar o desenvolvimento da liberdade interior através das influências autoritárias e através da imposição aos jovens de cargas espirituais. Essas cargas espirituais não de religião, mas de mentalidade mesmo, da concepção do tempo e do espaço, que a escola, através das notas, das grades curriculares, todas as sequências todas estruturadas, acabam por reduzir a capacidade de liberdade do indivíduo. A primeira vez que eu tive essa oportunidade de tratar com liberdade, eu fazia estágio ainda na Unicamp. Tinha uma escola do sítio, ali perto, que dava liberdade para os estudantes escreverem seu próprio livro de ficção. Ali, na 5ª série, dentro da disciplina de língua portuguesa. Na verdade, é uma gestão inteligente do tempo de sala de aula. Se a gente para pensar, a língua portuguesa tem mais ou menos, durante uma semana, ali a oportunidade de ter 5 horas com cada estudante em cada série. Se a gente extrapolar, pensar num mês, são 20 horas de língua portuguesa para cada estudante em cada série. No ano, 9 meses, mais ou menos, um ano letivo tem 180 horas. Ali, nessa escola do sítio, ela liberava dessas 180 horas, mais ou menos 25%, 50 horas dedicadas ao estudante fazer isso. Escrever o seu próprio livro de ficção de fato, escolher o seu herói, escolher a sua história, a personalidade dos personagens, os conflitos, ter tempo para entrar em crise e tudo mais, e escolher como e quando colocar o seu ponto final também na história. E isso vai engrenando, as aulas de artes acabam também fazendo parceria, e os alunos começam a aprender técnicas de ilustração, de fazer a ideia engrenar, né, as ideias literárias e com diferentes formas de você poder ilustrar. E com o advento da tecnologia do computador, jogar as imagens para dentro do computador, para um editor de imagem, e aí trabalhar o título, a sinopse, o nome do autor, de conseguir fazer o processo, tanto de escrever o seu próprio livro dentro de sala de aula, mas transportar as técnicas de ilustração e diagramação para poder fazer o seu próprio livro de fato. Mas é mais do que isso, né? Na verdade, é um produto que fica pronto, né? Então, você consegue ter ali todo o processo da ideia de construção, fazer acontecer diversas cópias, preparar uma noite de autógrafos, chamar os pais, as mães, os avós, as vovós, tudo mais, fazer uma grande festa que gira em torno da literatura, simplesmente, né? O primeiro livro surgiu dali, da escola do sítio, de fazer a cultura literária rodar pela sociedade e de uma forma em que coloque os estudantes de uma forma ativa ali, que eles consigam simplesmente se sentirem autores dentro de sala de aula. E ganhar um dinheirinho ainda, né, vendendo as cópias para os seus familiares também. Mas não é uma atividade nada fácil mesmo, construir uma atividade que gira em torno da liberdade. A gente está mais do que acostumado na nossa sociedade a não conseguir fazer com que isso aconteça se a gente não tem uma reflexão diária ali dentro de sala de aula para que a gente confie, de fato, na autonomia das crianças e dos adolescentes. Então, imagina que você é pai ou mãe de uma aluna que está participando do projeto Primeiro Livro, vai lá, fuçar um pouquinho, abrir o documento que ela está escrevendo, para saber como é que anda, né? E ali, rolando, você se depara com, no comecinho lá do 3º capítulo, a aluna escreve ali: novo ano, nova sala, novos alunos, nova vida, uma bosta. E aí, censura ou não? Eu proíbo ou não?
E muitas vezes a dúvida nem vem como uma dúvida, mas como uma proibição. Você não deve utilizar a escola como espaço para utilizar palavrão, você não pode usar a escola para ferir a moralidade. E se a gente para ler o texto de fato, né, novo ano, vírgula, nova sala, vírgula, novos alunos, reticências, nova vida, ponto. Olha a gradação da pontuação que uma aluna de 11 anos está fazendo. Outra coisa, né, trabalhar a expectativa do novo, do nova, do novos, do nova, a gente imagina que é algo bom ali e que a gente tem frustrado essa expectativa. Então, uma aluna que está pontuando como gente grande, que trabalha a expectativa do leitor, que tem um senso de ironia, e nós adultos vamos olhar para uma bosta, né, para proibir, para ajudar um pouco nessa reflexão de que, de fato, a gente precisa confiar na liberdade, na autonomia das crianças. Uma outra aluna vai entrar aí na tela para defender também, argumentar. A questão que ela está refletindo agora, que foi colocada, é: você acha que um projeto inteiro que confia na autonomia dos estudantes pode ser escalado para outras escolas da região? Sim ou não? Então, é essa pergunta que ela está ali refletindo. Se é possível escalar um projeto que confia na autonomia dos estudantes. Vamos ouvi-la um pouco. Eu acho que sim. Só que a maior dificuldade que eu acho que teria, se todas as escolas fossem assim, seriam mais professores. Um professor vir e falar com você: olha, você está falando muito alto, você está gritando, não faz assim. O professor acha isso normal. Agora vem uma criança falar para um professor, normalmente os professores vão achar isso um absurdo. E porque as pessoas estão muito acostumadas só os professores mandarem nas crianças. Então seria muito mais difícil os professores entenderem esse meio da escola do que as crianças. A Júlia acha que sim, que é possível escalar. E ela acha que o principal empecilho que coloca os estudantes numa situação cronicamente passiva somos nós, os adultos, né? Vou apresentar agora uma outra aluna que participou do projeto Primeiro Livro, é a Tati. A Tati é aluna com necessidades especiais, e a aluna com necessidade especial é um caos para nós professores, porque ali em sala de aula a gente vai ter uma criança que está num ambiente que está todo preparado, todo controlado, as sequências didáticas estão todas prontas, as avaliações estão prontas, as lições de casas que vão para os estudantes estão prontas, e a Tati vai falhar em praticamente todas, né? Ela não vai conseguir nenhum. Se a gente olha ali no texto dela, a gente vê um caos a princípio. A gente simplesmente não sabe como é que ela vai aprender de fato, né? Então, a gente respira fundo, vamos ensinar apenas vírgula para ela. E ela aprende vírgula, que nem uma máquina. Que, vírgula, Rida, vírgula, Mônica, vírgula, eu, vírgula, que, vírgula, ria, vírgula. Fala, o que eu vou fazer com essa menina dentro de sala de aula, né? Como é que eu vou explicar para ela que ficha é uma palavra só, não duas? A Tati tinha a mania de escrever de vez em quando, tudo junto, de vez em quando, como se fosse uma única palavra, né? São 4. Um caos, né? Dificuldade. E se ela, então, em vez de seguir o currículo tradicional, não escrevesse um primeiro livro no projeto, como é que ela daria, tendo liberdade possível para simplesmente escrever o seu próprio livro, inventar a sua própria história? Bom, a Tati fez a história do João, um menino, olha a mãe do João aí, olha só esse desenho, né? Olha as expressões do olhar, o tamanho da boca, o cabelo. E a mãe do João, logo no primeiro capítulo, já morre, né? O João não tem pai e a mãe do João é atropelada ali no primeiro capítulo e ele fica órfão tão cedo na vida. E ela vai levando a história, né? De fato, ela encontra a tia Josefina, que resolve cuidar dele. E a história vai passando, ele cresce, né? Anda de moto, de bicicleta, vai viajar, ele encontra a Camila, de fato, no cinema, eles se apaixonam, eles brigam, o João é super mandão, mas, enfim, eles fazem as pazes também, a Camila acaba gostando dele, ele vira médico lá, e eles se casam no final. Ela conseguiu, simplesmente, né? E não só ela consegue escrever o seu primeiro livro,
Mas vários alunos nota 9, nota 10 escreveram seus livros. Uma aluna repetente já escreveu 2 livros no projeto que chama Primeiro Livro. E a Tati, sem saber, desafiou a desconfiança de tantos adultos que não acreditam no potencial das crianças, simplesmente acreditar no potencial. Para ter uma ideia da quantidade de informação, eu juntei aí nesse documento 2011, 2012 e 2013. São 150 livros escritos na Escola Castanheiras, numa única escola, para começar a pensar no escalar, que a Júlia falou. São mais de 6 mil páginas escritas por 150 crianças, são quase 650 mil palavras, sendo que 20 palavras foram palavrões, né? E tantas outras palavras. Né? O que a gente faz com isso? Desde agosto do ano passado, faz 8 meses que a gente vai começar a sonhar grande, de fato. Vamos pensar em superar os limites da escola e produzir uma plataforma virtual. É uma ideia em gestação, a gente está construindo isso, que possa ser livre, que possa ter acesso gratuito para qualquer aluno que queira escrever o seu próprio livro. Uma plataforma que não tenha só apenas um editor de texto ali para que ela escreva, mas que tenha acesso, por exemplo, a todos os outros livros escritos por outros estudantes de diversas regiões. A gente está pensando grande, está sonhando grande mesmo, pensando, por exemplo, em votar quais são as melhores capas feitas, quais são os melhores títulos, quais são os melhores inícios. A gente tem que superar essa mania que a gente tem de perder tempo dentro de sala de aula. Quantas horas os professores não perdem corrigindo questões ortográficas dentro de sala de aula? Todo ano se repete. Né? E a coordenação pensando em reunião de quanto ponto tirar para os problemas de ortografia, sendo que a gente hoje já tem uma tecnologia para ser programada para nos ajudar a trabalhar essas questões. Então, por exemplo, a diferença entre mais conjunção e mais adverso, que é uma questão que mais advérbio, né, que é uma questão que está sempre aí, mal com U, mal com L, o havia sem H, são questões que se repetem ano a ano, mais do que questões ortográficas. Né? Se a gente pensa na formalidade mesmo, questões de pontuação que sobram aí, imagina uma tecnologia, uma programação que possa olhar para o texto do aluno, as questões do porquê, que nós adultos também não sabemos tanto quanto quando acentuar, que olhem, identifiquem no texto que está sendo escrito e já sugiram uma videoaula, uma sequência didática. Por exemplo, o aluno não sabe acentuação direito, ele tem a possibilidade de fazer um exercício de acentuação baseado no que ele escreve. Né? Se ele quiser acessar dicas por escrito, tem ali a possibilidade de acessar dicas. E se ele não quiser, ele pode ir para uma videoaula, que isso aqui é inspirado na Khan Academy, que já está dando tão certo no mundo. Vai lá assistir uma videoaula de proparoxítonos para aprender a pontuar, para aprender a acentuar. Né? Se a gente olha só os verbos do texto, né? A tecnologia pode fazer isso, tem tudo catalogado ali, a gente precisa saber usar. Por exemplo, o aluno acusa presente, passado, presente, passado, presente, passado. É um caos temporal. Se ele visualiza isso com a ajuda da tecnologia, o professor não precisa ficar ali todo o tempo. Né? Outra questão que acontece bastante no mundo dos alunos é a oralidade na escrita, que é uma questão super sensível na academia, inclusive. Repetir disse, e também tudo isso a gente pode usar, a gente pode programar para ajudar na escrita do livro para uma questão ortográfica, que é tão sensível. E liberar tempo para ideias criativas. Por exemplo, aqui, ter videoaulas que ensinam diversas formas de começar um livro, que tratam de estilo, que tratam de planejamento, como planejar o livro, tem tantas formas. Eu vou tratar um pouquinho do mergulho na cena, que é uma questão que sempre se repete também, que é o aluno tem grandes ideias, e aí quando ele vai colocar no papel, ele coloca em um único ponto. Aqui tem um exemplo de uma videoaula para tentar expandir a criatividade das crianças, aí vai um exemplo. Pavel foi atravessar a fronteira correndo, no meio do caminho levou um tiro de Dmitri. Aprofunde esta cena. Faça os leitores sentirem a emoção do tiro. Em poucos instantes estaria de volta para casa. Sua terra, sua memória, sua vida. Precisava estar 100% atento porque a fronteira sempre fora vigiada durante a guerra. Guerra que estava a um passo do fim. Talvez mais 10 dias, mais 5. Todo mundo sabia que os alemães já estavam entregues. Os ouvidos de Pavel estavam procurando sinal de passos de soldado, mas tudo o que ouvia
Eram tiros longínquos, distantes e esparsos no tempo. Sabia que havia algum sinal de luta a uns 10 quilômetros dali. Mas e a fronteira? Se agachou no chão, se aproximou do muro, que estava em parte destruído. O buraco no muro dava para passar um tanque. Era por ali que estava a saída. Ouviu o som gelado do vento, sentiu frio em suas mãos que há muito tempo não colocavam uma luva. Teria que correr 10 metros até chegar ao muro do lado da Rússia, sua casa, sua pátria, sua família. Respirou fundo. Olhou para norte, não via nenhum movimento. Olhou para o sul. Nada. Esta seria a grande corrida de volta para casa. E ele correu. Uma única pessoa assistiu à corrida deste homem desesperado, justamente Dmitry Burakov, o guarda da fronteira. Ele vigiava a cena. Dmitry cumpria ordens explícitas: matar qualquer um que atravessasse para o lado leste. O guarda mascava um chiclete que havia muito tempo estava insosso, chiclete duro e sem gosto como o vento do inverno. Olhava a fronteira a aproximadamente 50 metros de distância através da sua lente de 400 mm acoplada à sua sniper. O mesmo vento que batia frio do lado de Pavel batia frio do lado de Dmitry. Ele olhava quase que em meditação profunda, reduzindo os batimentos do coração. Sabia muito bem como cumprir ordens. Atenção. Mate qualquer um que atravesse para leste era uma missão que exigia atenção. Foi então que, através de sua lente, viu Pavel correndo entre os dois muros. Não o reconheceu na hora, mas reconheceu sua missão. Um tiro forte ecoou dos dois lados da fronteira. Mais do que uma plataforma virtual que incentive a criatividade, incentive a liberdade, a gente tem que pensar como Einstein ali no começo, que pensa em ter um ambiente seguro, um ambiente pacífico em que a gente possa, de fato, confiar e acreditar que possa acontecer e que tantas crianças possam participar de uma criação dessa numa escola que, em tese, é um lugar que a gente precisa acreditar nas pessoas. A gente vai mudar esse ano na Escola Castanheiras a gestão de sala de aula, vamos fazer diferente, já influenciado pela plataforma que está em gestação. Um professor geralmente tem 20, 30, 50 estudantes ali para ler o próprio livro. Imagina a dificuldade que isso não é. A gente vai fazer diferente, a gente vai colocar os estudantes ali na frente, no centro, e convidar os alunos mais velhos do ensino médio para fazerem tutoria um para um, ali um estudante experiente acompanhando um livro de uma criança. Aí, mais do que isso, a gente vai pedir para o pupilo escolher um familiar confiável, um irmão mais velho, um tio, uma avó, para também acompanhar. 2 mais experientes para acompanhar um único livro, em vez de ter um professor para acompanhar 50, uma professora atolada de serviço. Vai ser difícil, vão chover críticas, lógico, de mudar a dinâmica dos professores, mas não vale a pena? Quantas ideias que a gente não vai poder tirar de uma avó que está ajudando o neto, que pode servir para fazer na plataforma virtual também para ajudar outras crianças? Quantas ideias um estudante mais experiente não pode ter também? Acho que educação é isso, a gente precisa confiar não só nas crianças, mas desconfiar dos adultos para confiar novamente, não só no professor. Eu vou terminar com a Tati, uma super autora. Aí, a gente sabe que o João perdeu a mãe ali no começo do livro, e ela tem um capítulo destinado ao cemitério. Ele estava feliz porque sempre ia visitar a mãe no cemitério com sua tia. Um dia ele levou flor e ficou emocionado, porque eles começaram a rezar para sua mãe. O dia estava frio, eles usaram muita capa de chuva e guarda-chuva, e alguns ficaram molhados. O João deixou uma flor para a mãe. A flor cresceu muito e ficou muito grande, o João plantou na natureza. A flor virou uma árvore. É isso. Essa é a experiência do primeiro livro. Tá aí.